Olá, você está na TV Shopping e o nosso papo de hoje é com o Reinaldo Saad, da Deloitte. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem. Reinaldo, falando um pouco sobre conjuntura econômica, nós temos um cenário onde o crédito aumenta, a renda aumenta e o desemprego cai. Em compensação, nós tivemos um crescimento de 7,5% no país e os indicadores mostram que esse crescimento vai desacelerar, ou já está desacelerando. Qual o motivo desse paradoxo? Acho que o cenário principal que a gente tem que abordar é o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 5 anos praticamente, onde em virtude do crescimento da classe econômica, onde teve uma mudança significativa na pirâmide social, onde principalmente a classe C e a classe B tiveram um aumento de crédito e de renda bastante significativo, fez com que o país atingisse esse nível de crescimento nesses últimos 3 anos principalmente. Tudo isso é em decorrência do que vem acontecendo na estabilidade de emprego. Então, esses são 3 fatores que eles atuam, né, em conjunto e fazem com que realmente tenha uma propulsão econômica dentro do Brasil de uma forma bastante significativa. Independente da região que a gente queira atuar, todos os mercados realmente tiveram crescimento. O que está acontecendo dessa desaceleração, que na verdade a gente não pode usar o parâmetro 7,5%, como na verdade um parâmetro um pouco menor, algo de 5%, porque aí você pode segmentar um pouco melhor alguns setores que cresceram mais ou outros, mas tomando como uma média de 5%, o que vai acontecer em 2012 é provavelmente um reflexo ainda das crises econômicas que aconteceram em 2011, que de uma certa forma estão afetando substancialmente a produção, né? Ou seja, as empresas industriais e que por consequência afeta depois no final do dia o varejo. Então o que vai acontecer é uma redução, mas como você mesmo disse, é uma desaceleração, não deixa de ter um crescimento, porque ainda está sendo previsto algo em torno de 3,5% a 4%. Então, o que é bastante relevante, se você for considerar até comparativamente com o resto do mundo, principalmente a Europa e Estados Unidos, da qual o crescimento vai ser muito menor que isso, ou até mesmo em determinados países vai ter uma desaceleração com realmente uma diminuição de crescimento significativo. Agora, entrando um pouco na seara da segmentação e do varejo propriamente dito, quanto do varejo, na sua sensibilidade, depende do mercado interno? Porque você falou de uma aceleração em função do mercado externo. Quanto do varejo brasileiro hoje está focado no mercado interno? Não, a gente tem hoje o varejo como um todo, ele é ainda mercado interno no Brasil, né? Ou seja, a gente não pode, por exemplo, comparar com outros países, né? Principalmente BRICS ou China, principalmente, da qual depende substancialmente ainda de mercado externo, de exportações para poder desenvolver a sua economia. Então, ela depende muito mais de exportar do que propriamente do consumo interno. No Brasil, é o contrário. A gente tem praticamente todo o consumo é interno. Então, o nosso nível de exportação hoje, ele atende demanda em virtude mais por umas questões também econômicas e de câmbio, da qual você tem a possibilidade de fazer exportações de produto, porque como a gente está com o real valorizado, então facilita bastante você fazer hoje exportações. Mas o brasileiro, ele consome bastante, né? Ou seja, ele tem hoje essa ânsia de poder de consumo, da qual ele foi represado na última década, principalmente. Então, hoje, o varejo é totalmente dependente do mercado interno. Vocês recentemente divulgaram uma pesquisa sobre os grandes players do varejo global. Quanto do varejo global está dentro do Brasil hoje e quais os principais segmentos que ele atua? Por outro lado, quais os segmentos que ainda não vieram para o Brasil? Pelo menos os principais. A pesquisa são os 250 maiores varejistas do mundo, né? E da qual o Brasil tem duas empresas, né? No caso o Grupo Pão de Açúcar e as Lojas Americanas, que aparece numa posição bastante importante dentro desse ranking. Mas se você for analisar as empresas de fora que estão no Brasil, é pífio, é muito pequeno realmente o volume de investimentos que existe no Brasil ainda desses varejistas. Então, acho que o destaque principal fica nos supermercados, de novo, pela questão de alimentos e porque realmente o Brasil ele é muito grande, então existe, logicamente, uma tendência de que você vai sempre, né, todo mundo precisa comer, então vai haver esse investimento, mas ainda não é relevante. Então, você tem os 4 grandes varejistas mundiais atuando aqui no Brasil, mas ainda tem vários outros que nem vieram e não existe nenhuma possibilidade no curto prazo, né, curto médio prazo,
né, ou pelo menos tendências de que eles venham ao Brasil. O shopping center, ele por característica, ele atende a diversos públicos dentro do mesmo ambiente. Isso vai na mão contrária a uma tendência no varejo que é cada vez se especializar mais. Como é que vai ser feita essa química? Quer dizer, do shopping poder continuar atendendo todos os seus públicos, uma vez que o varejo se segmenta cada vez mais? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, existe hoje uma clusterização, né, cluster, né, que eles chamam assim. Os shopping centers estão percebendo hoje que eles precisam, de uma certa forma, segmentar o público deles. Então, se você falar em São Paulo, você tem hoje shoppings que são somente para, por exemplo, público de classe AA, da qual atende por você ter lojas só que atendem esse tipo de público. Por outro lado, você também tem, não só aqui em São Paulo, mas em outras, provavelmente em outras capitais, você também tem shoppings que só atendem classe D e E, porque também é um outro tipo de público. Então, eu acho que existe já uma segmentação. O que precisa realmente para o empreendedor, né, substancialmente, identificar aonde ele quer fazer, no estudo de viabilidade dele, onde ele quer abrir o shopping e perceber qual que é aquele consumidor e aí buscar os varejistas para poder utilizar, né, ocupar os espaços dentro do shopping. Então, eu acho que a segmentação ela já ocorre. Logicamente que algumas que são os shoppings mais antigos, eles têm buscado, ou se não for especificamente abrindo novo shopping, mas ele fazendo alas específicas para atender determinado mercado, ou até mesmo andares de shopping que faça com que você segmente cada vez mais e aí, no fim, você clusteriza, que é o anseio hoje do consumidor. Por fim, Reinaldo, a gente vê o crescimento do varejo no Brasil há alguns anos acima do crescimento da economia de uma forma geral. E mais ainda nos shopping centers, porque o varejo no shopping center cresce mais do que o varejo de rua. Você acha que essa é uma tendência a se sustentar ou isso em algum momento vai virar no médio prazo? Não, eu afirmo que é uma tendência já sustentada e é muito difícil que isso, independente da capital, dependendo da região que você está atuando, que isso volte a ter um mercado, por exemplo, de rua. Acho que não acredito mais nisso. Eu acho que hoje já tá pacificado que os shopping centers eles têm o crescimento realmente em todos os países, né, em todos os locais do país, e que não há tendência de diminuir esse nível de investimento. Reinaldo, obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês.